Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas dicas de administração pública para você que está se preparando aí para a Receita Federal do Brasil, né? Sempre com aquele espírito de tentar explorar todos os principais pontos, deixar vocês aí muito afiados para as questões de prova que possam vir, garantir que vocês possam gabaritar a matéria de administração pública e consigam a tão sonhada e merecida aprovação. Pois bem, a gente vai falar um pouco sobre o Decreto-Lei 200 nessa dica de hoje. E um ponto específico do Decreto-Lei 200. A gente sabe que a gente teve três grandes reformas da nossa administração pública. A reforma da década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, a reforma da década de 60, durante o governo militar, marcada pelo Decreto-Lei número 200, e a reforma dos anos 90, no governo Fernando Henrique, uma reforma de caráter gerencial. Pois bem, olhando para essa reforma do Decreto-Lei 200, a gente sabe que vários autores lembram a gente que ela foi uma reforma que tentou superar a rigidez burocrática. Embora ela, como a gente sempre diz, ela valorizasse de novo, reafirmasse alguns princípios burocráticos, ela tinha também um esforço de romper com a rigidez burocrática. E é por isso que alguns autores vão dizer que essa reforma do Decreto-Lei 200, ela foi um primeiro momento de administração pública gerencial no país. Ou seja, sem ser exatamente uma reforma gerencial, ela não tinha nem o jargão de reforma gerencial, ela introduzia alguns princípios que atendiam a uma lógica gerencial. Dois deles são especialmente importantes: a descentralização e a flexibilidade operacional. Ou seja, o Decreto-Lei 200 ele vai de diversas formas falar da descentralização. Ele vai falar não só do fortalecimento da administração indireta, não é? Que tem mais flexibilidade por natureza, mas de várias outras formas de descentralização dentro de cada organização, do ponto de vista federativo da União para estados e municípios, do repasse de atividades meramente executivas para a iniciativa privada, ou seja, formas de você descentralizar e melhorar então o funcionamento da máquina pública por meio da descentralização. E a gente sabe que a descentralização é um dos princípios mais importantes de todas as reformas gerenciais. E além disso, associada a essa ideia de descentralização, a ideia da flexibilidade operacional, sobretudo para as entidades da administração indireta e muito especialmente para as estatais, que podiam então atuar com grande autonomia sem estar presa ou sem estarem presas à mesma lógica da rigidez burocrática, não é? Então, esses dois valores, principalmente, essa lógica de que você precisava ter mais autonomia nas entidades, essa flexibilidade operacional e essa lógica da descentralização demonstram a tentativa do governo militar, por meio do Decreto-Lei 200, de tentar superar a rigidez burocrática e, por isso, então, o Decreto-Lei 200 de 1967 é tido por vários autores, isso já foi explorado em algumas questões de prova, como um primeiro momento da administração pública gerencial no país, ok? Beleza, pessoal? Então, ótimos estudos e a gente se vê na próxima dica.